Sabe, tem uma passagem, olha para mim, tem uma passagem no livro de Atos, muito extraordinária. No início da minha fé, foi o livro que eu mais li, o livro de Atos. Eu quero até aconselhar aqui, quem está iniciando na fé, não vá para o Velho Testamento não, pegue o livro de Atos e leia quantas vezes você puder. E a passagem, sabe qual é a passagem? É Paulo, quando ele chega numa cidade de Atenas. A Bíblia diz que ele vai andando numa rua principal da cidade, e tem milhares de altares, de vários deuses, em cada altar tinha um deus e tinha um nome. E Paulo encontra um altar, olhe para mim, Paulo encontra um altar que não tinha nenhum deus, mas tinha uma faixa. E sabe qual era a faixa que estava naquele altar? Ao Deus desconhecido. Qual era a faixa? Não entendi, qual era a faixa? E quando Paulo vê aquela faixa e aquele altar, Paulo começa a pregar o evangelho para aquele povo. E começa uma discórdia, porque aquele povo nunca tinha ouvido alguém falar desse Deus desconhecido. E Paulo começa a abrir a boca e começa a falar dele. Começa a dizer, olha, existe um Deus que tudo pode na vida do ser humano. Existe um Deus, olha o que Paulo começa a pregar lá naquela cidade. Existe um Deus que está no comando de tudo na vida do ser humano. Paulo vai mais além, Paulo continua pregando e dizendo, existe um Deus que ele não precisa ser carregado pela mão do homem, de um lado para o outro, nem da sala para a cozinha, nem da cozinha para a sala, pelo contrário, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabe o que aconteceu na cidade quando Paulo começou a pregar sobre esse Deus desconhecido? A multidão se reuniu, porque nunca tinha ouvido falar disso, desse Deus, e cercaram Paulo e começaram a questionar, que Deus é esse? Onde ele está? Cadê ele? E aí Paulo aponta o altar e a faixa que estava lá escrita, ao Deus desconhecido. E aí Paulo olha para aquele povo e começa a dizer, olha, esse Deus, ele não está ali, porque na verdade nem na própria sepultura onde ele foi sepultado ele está. Ele morreu, ressuscitou e está vivo. E ele quer que todo aquele que nele se aproxime, creia que ele é capaz de realizar coisas extraordinárias. Creia que ele é capaz de realizar coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que quando Paulo termina de pregar, a multidão se multiplicou, pegaram Paulo, as autoridades chegaram, pegaram Paulo e levaram ele para um altar. O nome é um outro nome, é Europa, mas levaram ele para um altar, um local como esse em que eu estou. E toda a cidade, olhe para mim, todos os moradores da cidade de Atenas pararam, sabe para quê? Para ouvir Paulo falar do Deus desconhecido. Esse que você não está vendo, mas que tem a convicção de que ele está aqui. Esse que você caça, olha e não vê ele em nenhuma parede ou em nenhum lugar pendurado, mas tem a convicção de que ele existe, que ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo no nosso meio. E quando Paulo termina de pregar, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu na cidade de Atenas quando Paulo terminou de pregar sobre esse Deus? Multidões de pessoas que nunca tinham ouvido falar desse Deus desconhecido, creram nele. Tomaram uma posição de crer nele e se tornaram seguidor do Deus desconhecido. Em outras palavras, para você entender, a fé nasceu sobre as suas vidas. Você não precisa ter uma fé deste tamanho para alcançar um milagre de Deus. Você não precisa ter uma fé de 2 metros, 3 metros para alcançar algo que é impossível na tua vida. Você só precisa ter uma fé verdadeira.
Uma fé de qualidade, como a semente, como a sementinha de mostarda. Ela é pequenininha, mas se for plantada, ela vai dar algo sobrenatural. E se você tiver uma fé na qualidade da semente de mostarda, o próprio Jesus deixou bem claro, você vai dar ordem, e aquela ordem se tornará real. Você vai decretar, você vai decretar, e o seu decreto será cumprido. Você não entendeu ainda? Tem gente que não entendeu ainda o que Deus está mandando eu dizer. Eu vou repetir: se você tiver fé na qualidade da semente de mostarda, você vai decretar e o céu vai tornar real. Você vai decretar e a maldição vai se quebrar. Você vai decretar e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você vai decretar e o inferno terá que obedecer a palavra da sua fé. É para Ele. Estou dentro do horário. Vira para a pessoa do lado. Diga: você não precisa de uma fé grande. Precisa de quê? De uma fé com qualidade. Ao ponto de te levar a crer. Ao ponto de te levar a crer. Fique em pé.